esse pedido foi aceito esse pedido foi feito à Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, na altura era Agricultura e Pescas, e a 17 de março de 2000 são cometidas então à Fruteirculpa as responsabilidades da gestão da denominação de origem, que foram retiradas à Flor de Incenso por as questões que eu já referi. Não foi por falta de competência, não foi por nada disso, foi precisamente porque na altura houve problema com o Presidente e as coisas não estavam a correr bem e teve que se resolver o problema. Aqui ao lado, eu não vou deixar de passar em branco esta imagem, porque não sei se tem aqui alguém que quer iniciar a sua atividade na apicultura. Portanto, isto é um bom exemplo de um apiário, em que temos ali um apiário pequenino, com poucas colmeias, mas que de facto é um exemplo em termos de higiene, em termos de limpeza. Penso que é bonito de se ver. É aqui na Casa da Ribeira. Eu já agora também aproveito, já que falei na Casa da Ribeira, a maioria das colmeias dos nossos associados são do Concelho da Praia. A grande maioria são do Concelho da Praia. Acontecimentos relevantes. Eu vou aqui passar isto mais rapidamente. Aliás, já estava previsto essa rapidez, não foi agora. Em 1998 surge o Programa Ações de Melhoria da Comercialização do Mel, que hoje em dia é designado pelo Programa Apícola Nacional. Portanto, já lá vão 12, 14 anos. Na altura, nos Açores, penso que pouca gente conhecia este programa. Em 1999, 2003, nós já nos candidatámos, Fruter, a este programa, que não era designado pelo Programa Apícola, mas podemos chamar-lhe Programa Apícola, porque ele, de facto, era um programa ligado à apicultura. Nós candidatávamos já nesta altura e fazíamos o diagnóstico precoce da varroose. A Fruter foi pioneira a fazer este diagnóstico, pioneira na terceira. Ele já tinha sido feito, já tinham vindo cá técnicos de São Miguel, que já tinham feito esporadicamente, como fizeram em várias ilhas, mas a Fruter foi pioneira a fazer o diagnóstico, que em 2003 depois não nos foi dado apoio para continuar a fazer. Entre 2003 e 2006 esteve parado, infelizmente não devia ter estado, podia ter surgido algum problema, e depois em 2006 este diagnóstico é retomado pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário, e hoje em dia penso que as análises anatomopatológicas são efetuadas todos os anos pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário. Em 1997-2000, isto é um acontecimento também importante, que na altura os Açores ainda eram uma região endeme ao acre de varroa, que é uma doença, para quem não está inteirado com os termos apícolas, uma doença grave, que afeta a apicultura em todo o mundo. Na altura não afetava os Açores, agora já afeta. Felizmente na Ilha Terceira não temos dados que nos possam, aliás, temos dados que nos garantem que ela não existe, pelo menos até as últimas análises foram feitas. E em 2000 também há um evento importante que é realizado aqui na Terceira, que são as segundas jornadas apícolas dos Açores, que são também organizadas em conjunto com a Fruter e, não sei se foram os Serviços de Desenvolvimento Agrário, foi a Direção Regional, não me recordo agora. As segundas jornadas de apicultura, não sei se recordam, penso que foi o Serviço de Desenvolvimento Agrário, não é? A engenheira Fátima Amorim, na altura, era a diretora. Aqui, um outro projeto também muito importante que desenvolvemos. Posso só tirar isso daí? Desculpa. Foi um projeto de cariz ambiental que desenvolvemos também na Fruter, foi dirigido. Eu peço desculpa por não estar aqui, trouxe os panfletos para depois, quem quiser levar, quem tiver crianças. Entre outros projetos e iniciativas que desenvolvemos, destacamos este projeto de cariz ambiental, que é designado As Abelhas São Nossas Amigas, e, portanto, era, como eu já tinha dito, dirigido a crianças. E o que é que nós fazíamos? Nós recebíamos as crianças na Fruter, recebíamos e continuamos a receber, e penso que agora vamos optar por outra alternativa, nós é que vamos às escolas. É sempre mais complicado sair, porque nós na Fruter
tínhamos os equipamentos, as colmeias, tínhamos os fatos e mostrávamos tudo diretamente às crianças. Para as escolas é sempre mais complicado, temos que levar as coisas atrás de nós e é sempre mais difícil. Mas, como eu estava a dizer, as crianças isto foi um projeto que teve uma adesão muito grande. Nós praticamente todas as semanas recebíamos naquele ano que isto começou, crianças de infantários, de escolas primárias, e, portanto, o nosso objetivo era mostrar, em primeiro lugar, era desmistificar um pouco o receio que há das abelhas e mostrar, de facto, as abelhas têm um papel muito importante em termos ambientais, em termos ecológicos, no nosso planeta. E, portanto, começávamos então pelos mais pequeninos, para eles começarem a envolver-se neste tipo de situações e perceberem que, de facto, as abelhas não são importantes só por causa do mel que produzem e outros produtos diretos da colmeia, mas fundamentalmente pela importância que elas têm na polinização das espécies agrícolas e também de toda a vegetação espontânea. Eu não sei se têm conhecimento, mas é importante que saibam que 65% da nossa alimentação é proveniente de plantas que são polinizadas pelas abelhas. Portanto, 65% é muito e 90% de toda a polinização feita no nosso planeta é feita por abelhas. E isto, aquela velha história que já toda a gente conhece, se as abelhas desaparecerem, nós, de certeza, também vamos desaparecer, nós e toda a vida do nosso planeta. Mas mais à frente vamos abordar novamente essa situação. Portanto, este projeto, eu realço aqui porque de facto teve uma adesão grande e penso que vamos continuar, porque isto de facto penso que foi muito importante e continua a ser importante. Nós achámos que era tão importante que pedimos apoio para a continuação à Secretaria Regional do Ambiente, que nos foi negado, porque não éramos uma ONG, teríamos que ser uma ONG para podermos ter apoio e não queríamos muita coisa. A única coisa que queríamos era imprimir uns folhetos e pouco mais. Mas, enfim, o dinheiro deve ter servido para outras coisas mais importantes e nós continuamos na mesma, ainda vamos parar por falta desse apoio. Isto aqui aparecem dos nossos boiões desde o início. Ali temos o primeiro rótulo que a Fruté teve. É claro que nós, olhando para ali, verificamos os recursos que nós tínhamos na altura. Isto estamos a falar de há 17 anos atrás, isto em 1900, na década de 90, era tudo muito diferente do que é hoje em dia. E toda a gente sabe, toda a gente viveu, pelo menos a maior parte dos que estão aqui, grande parte, viveu essa década já como adolescente ou já como adulto. Uma coisa muito incipiente, uma imagem, um rótulo. É claro, penso que evoluímos em termos de imagem e chegámos aqui ao último rótulo que temos, em que ali está esta parte de baixo, aqui é o topo de frasco. Às vezes no mercado, atualmente, ainda surgem muitos boiões com este rótulo aqui, que serve para provar que o frasco não foi violado. Ainda aparecem muitos, porque na altura houve uma empresa que nos fez um preço muito baixo e fizemos muitos e temos que rentabilizar aquilo que já foi gasto. E muitas vezes ainda aparece aquele. Aqui agora, já no ano 2012, já temos ali a parte que eu já apresentei há pouco, de janeiro de 96. Tínhamos 12 apicultores. De facto, o número de apicultores não subiu muito. Temos mais de 6 do que tínhamos, mas o que interessa é a qualidade e não a quantidade. Se repararem, o número de apicultores são 18, mas o número de colmeias duplicou. E duplicou também o máximo de colmeias por apicultor. Neste momento nós já temos um apicultor que tem 120 colmeias. Isto, à nossa dimensão, é um grande apicultor. Se formos falar em termos de Portugal continental, é um pequeno apicultor. É um apicultor médio. Para ser considerado um apicultor profissional, por norma, tem que ter mais de 150 colmeias, e mais de 150 colmeias, se é profissional, tem que ser considerado já um grande apicultor.
Mas 100 colmeias num território continental é pouco. Na nossa ilha é um apicultor já em grande. E, portanto, passou de 65, portanto, eu penso que é o mesmo apicultor, que tinha 65 na altura, que agora passa a ter, se não é o mesmo, seria outro, mas também a diferença não é por aí. Bom, para avançar já, vamos falar só aqui um bocadinho do mercado. Nós, neste momento, a Frutep produz, os associados da Frutep, todos produzem cerca de, em média, 4 toneladas de mel. A gente às vezes ouve falar em números aí de mel produzido nos Açores, que ficamos assim um bocadinho, mas nós só produzimos 4 toneladas, só 4 toneladas, e esse mel é todo escoado dentro da Ilha Terceira. E, esporadicamente, vai mel para outras ilhas, ou para o Faial, ou para São Jorge. Houve uma altura aí que exportámos mel para o Canadá e isso causou-nos algum transtorno, porque a encomenda era muito grande e depois nós ficámos sem mel para fornecer aos nossos fornecedores. E eu já vou dizer porque é que falei nisto. Portanto, as 4 toneladas, por enquanto, não são problema. Nós, também à nossa dimensão, não podemos estar a pensar em grandes escaladas, em arranjar aí apicultores com 200 nem com 200 colmeias. Nós vivemos numa ilha com 400 km², em que desses 400 km², quantos é que se aproveitam para a apicultura? Não são muitos. Se gostarem para aí uns 150, não sei se chega a 200. E, portanto, se formos ver a densidade de colmeias, nós dificilmente poderíamos ultrapassar as 12 toneladas de mel. Não seria conveniente, penso eu, ultrapassar esse valor, porque depois também poria em causa, em termos económicos, alguns apicultores que se dedicam também de corpo e alma à apicultura. Relativamente ao mercado externo, o mercado externo é complicado precisamente por causa disto. Eu falei em 12 toneladas e mesmo assim, se nós produzíssemos 12 toneladas, eu não sei se seria possível abastecer o mercado externo, e vou-vos dar um exemplo. Relativamente pouco tempo recebemos uma proposta, uma encomenda de uma empresa alemã que nos perguntou se estávamos interessados em fornecer mel, querem comprar mel a granel, não é mel embalado, é granel. E nós dissemos que sim, respondemos e perguntámos qual era a proposta, e a proposta que chegou não foi grande surpresa, mas foram 20 toneladas de mel a granel. E quem é que dá uma resposta a isso? Não se pode dar uma resposta a isso, nem sequer os Açores inteiros conseguem dar. Portanto, quando querem comprar mel em grande escala e a preços muito baixos. O mel, neste momento, no mercado em Portugal continental, 1 kg de mel vende-se 2,5 €, 2,80 €. Nós aqui, 1 kg, nós aqui pagamos esse mesma quantidade de mel, pagamos ao dobro do preço, quase. Portanto, os apicultores de certeza que não estariam muito interessados em vender mel a 2,5 €. E depois temos um outro problema, é que nós, se quisermos mandar se conseguíssemos eventualmente produzir 12, 13, 14 toneladas de mel, depois tínhamos o problema do transporte. Portanto, esse mel ainda teria, e ninguém queria suportar esse preço de transporte, certamente, teríamos que arranjar outra estratégia, mas era bom se tivéssemos 12 toneladas de mel, não era mau. Havia de se vender mais barato e vendia-se, era dinheiro que se fazia. Agora, é preciso ter um bocadinho de cuidado quando se pensa muito à frente e depois os sapatos não têm também para chegar lá. Em termos de projetos de investimento, já ontem se falou que início já cá não estava porque eu tive que sair mais cedo. Os projetos toda a gente sabe que são exíguos, pelo menos para a apicultura. Eu penso que devia haver outro tipo de apoio, e nomeadamente devia haver mais apoio a outras áreas da apicultura, que seria a polinização, porque essa é a vertente mais importante da apicultura. É importante que isso fique registado. A polinização é que é a parte mais importante e não é a produção de mel, porque nós, como falou há bocadinho, não sei quem foi, alguém falou no ambiente, e nós temos que, penso que foi ali a Mónica, não é? Nós temos que preservar, temos que ter cuidado, porque estas coisas não estão boas, não é? E portanto, as abelhas são, de facto, muito importantes. Ontem estava a ouvir a engenheira Fátima Amorim a falar nos apoios e nos projetos, e verifiquei que ela não falou na apicultura. Deve ter havido algum motivo para que isso possa ter acontecido.
se calhar estava mais virado para as hortícolas e para os frutícolas, mas a apicultura é a área agrícola mais importante. Portanto, é preciso ter isto bem presente. É mais importante que a horticultura, é mais importante que a fruticultura, é mais importante que qualquer uma delas. E porquê? Porque as outras estão todas dependentes dela. Se não houver apicultura, não há horticultura. Se não houver apicultura, não há fruticultura. Portanto, é preciso apoiar a apicultura, porque a apicultura está na base de toda essa situação. Portanto, se não houver apicultura, acabou. E, portanto, temos que apoiar forçosamente a apicultura e tem que se pensar na parte da polinização e não pensar tanto na parte da produção de mel. Relativamente a outra situação, que ontem também ficou registada, foi no caso dos projetos de investimento, falou-se aqui na capacidade de acesso aos mercados, em que a Fruter praticamente todos os anos se candidata como associação, porque aliás penso que não, a capacidade de acesso aos mercados não está direcionada para apicultores ou para produtores a título individual. A Fruter candidata-se, como já disse, todos os anos, e ontem, aqui penso que foi na altura que a engenheira Fátima Amorim falou, disse que a parte da capacidade de acesso aos mercados, que nos outros produtos produzidos na região autónoma dos Açores, que há as várias filheiras, a filheira da carne, a filheira do leite, e nos outros produtos produzidos na região autónoma dos Açores, as verbas nunca eram atingidas. Portanto, havia um volume para projetos de investimento da ordem dos 500 mil euros, mas só se atingiam os 300 mil e que o problema disso seria provavelmente os promotores que não investiam ou não faziam investimento. Mas o problema não é esse. Eu vou recuar aqui 2 ou 3 anos atrás, ou mais, talvez 4 anos, em que a portaria da capacidade de acesso aos mercados fala na filheira da carne, na filheira do leite, e eram dados apoios para concessão de embalagens e realização de impressões, de folhetos, rótulos. Para os outros produtos produzidos na região autónoma dos Açores, isso não era elegível. Só era elegível para a filheira do leite e para a filheira da carne. Nós ficámos equivocados com aquilo, de facto, porque é que a filheira da carne e do leite tinha apoio para fazer embalagens e para fazê-las na íntegra, e nós, como outros produtos produzidos na região autónoma dos Açores, que era o caso do mel, o caso da fruta, são outros produtos. Aliás, essa fileira apoia preferencialmente produtos com denominação de origem protegida, portanto, nós estamos incluídos com o mel, não haveria mais nenhum, mas como há verbas bastantes, são sempre todos incluídos. Mas, como eu estava a dizer, não me recordo agora, estava a falar nas verbas que eram atribuídas para a filheira da carne e para a filheira do leite, e eu perdi-me um bocado o meu raciocínio. Concessão de rótulos e embalagens e tudo, folhetos, etc. Nós fizemos um pedido à Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, Florestas, já que na altura já é Florestas, e ao IAMA também, para saber por que razão é que esses apoios não eram dados aos outros produtos, e no ano a seguir, quando sai a nova portaria, já abrangia a filheira, para além da filheira do leite e da carne, também os outros produtos produzidos na região autónoma dos Açores. Nós ficámos, obviamente, satisfeitos e aproveitámos, fizemos mais embalagens e mais rótulos e fizemos alguns folhetos também. No ano a seguir, acabou-se. Acabou-se para a filheira do leite, acabou-se para a filheira da carne e acabou-se para os outros produtos produzidos na região autónoma. Portanto, não é por esse motivo que o tal valor que se falou ontem não é atingido. Ele não é atingido porque causam restrições. Há entraves. Portanto, se me deixarem... O que me custa mais a fazer, neste caso, o que custa mais à Fruta a fazer é imprimir isto. Não é criar imagem. Porquê é que me vão dar apoio para criar uma imagem? Não crio imagens todos os anos. Porquê é que eu vou estar a criar um rótulo todo, a gastar dinheiro com uma imagem todos os anos? As imagens, as pessoas fartam-se das imagens, mas não vamos estar a produzir imagens todos os anos. Então nos dão apoio para concessão e criação de imagem. Eu preciso de apoio para imprimir, para fazer. Isso é que é preciso o apoio. Portanto, e esse apoio foi cortado. Por isso é que nós este ano, ou o ano passado, penso já o ano passado, fizemos, e o valor do nosso investimento, ou do nosso projeto de investimento, não foi superior,
porque não podia ser, não nos deixavam imprimir, nós não podíamos fazer. Portanto, era só para deixar esta nota aqui, porque ontem não tive a oportunidade de deixar, porque tive que me ir embora antes do ciclo de debates ter iniciado. Agora, vou falar só aqui num outro aspecto que é generalizado, que é o síndrome do desaparecimento das colónias. Não vou falar muito, vou falar pouco, porque também não me sinto à vontade de falar sobre aquele assunto, dos OGM, mas posso só dar aqui uma chega. Este síndrome do desaparecimento das colónias, que é internacionalmente conhecido como o CCD, que é uma sigla americana, Colony Collapse Disorder. Isto traduzido mais ou menos à letra é o síndrome do desaparecimento das colónias, e é um fenómeno, uma doença que já vem acontecendo há alguns anos, fundamentalmente nos Estados Unidos. Começou em alguns países da América do Sul e penso que já tem atingido alguns países da Europa. Suponho, não há relatos de que isso tenha acontecido aqui nos Açores, mas há relatos de que tem acontecido já em alguns países da Europa. A que é que isso se deve? Não se sabe. Ou pelo menos ninguém tem uma certeza absoluta sobre qual é o motivo que isso está a acontecer. Há várias hipóteses, poderão haver várias causas, ou pode ser um conjunto de causas. A comunidade científica aponta para uma situação multifatorial, em que não será apenas uma causa, mas serão várias, entre elas poderão ser algumas destas que aqui estão, ou doenças e pragas, o uso abusivo de pesticidas, o impacto dos OGM, alterações climáticas e poluição eletromagnética, aqui falamos no caso das antenas de telemóveis, e mesmo as próprias alta tensão, a própria alta tensão poderá ter algum impacto em termos de desorientar os insetos. Quando eles saem, depois já não regressam porque perdem a orientação. Relativamente aos OGM, não foi relatada nenhuma diferença entre as áreas que são cultivadas com OGM e as áreas que não são cultivadas com transgénicos. E mesmo nos países onde é proibido o cultivo de transgénicos, não há relato nenhum de que haja diferença em termos de desaparecimento de colónias, quer numa região, quer noutra. Estamos aqui a falar, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o maior produtor de organismos geneticamente modificados. Podemos falar da Argentina, China, portanto, não há relato nenhum de que os OGM tenham impacto. Eu vou falar só um pouco aqui dos OGM relativamente à apicultura, porque eu penso que tem que ser dado liberdade às pessoas de elas cultivarem aquilo que querem. Portanto, se aquele senhor quer cultivar um hectare de milho BT, está no seu direito. Agora, ele não está no direito é de impor determinadas condições àquele senhor que está ao lado dele, que tem milho convencional ou tem um apiário com abelhas, e as abelhas vão polinizar o milho transgénico, vão contaminar o milho convencional, depois aquilo vai dar uma mistura ali que nunca mais ninguém se entende. No caso da apicultura, não há alternativa possível. A zona de segurança é de 500 metros. 500 metros não é segurança nenhuma para a apicultura. Nós sabemos que as abelhas podem voar até 5 km e, portanto, 500 metros não significa absolutamente nada, e o mel vai ficar contaminado com pólen, e depois os apicultores não podem vender, porque a legislação não permite vender mel com pólen transgénico. Aliás, isso aconteceu recentemente na Alemanha, na Baviera, um grupo de apicultores queixou-se, o tribunal deu-lhes razão, mas depois eles tiveram que andar a alterar os rótulos e colocarem lá: este mel tem pólen transgénico, que só aí já podiam comercializar, se identificassem o rótulo. Quer dizer, isto causa um grande transtorno aos apicultores, e eu estou a falar aqui que eu não concordo nem discordo com transgénicos, porque eu não conheço aprofundadamente para poder. Agora, relativamente à apicultura, não posso concordar de maneira nenhuma, porque estão a impor uma coisa da qual eu não tenho absolutamente culpa nenhuma. Há uma forma de evitar isso, que é aquela coisa do Terminator, não sei se já ouviram falarem, que cria um gene em que o pólen depois não é viável.
O pólen não é viável e já não vai contaminar as outras culturas. Mas o pólen não é viável, mas é transgénico na mesma e vai contaminar o mel. Portanto, vai tudo dar ao mesmo. Mas essa coisa do Terminator acho que acabou porque depois as empresas foram acusadas de estar a criar um pólen que não era viável, depois os agricultores tinham que estar todos os anos a comprar sementes, portanto a empresa queria vender sementes, era uma polémica muito grande, e isso também acabou. Portanto, eu penso que os transgénicos são bons ou maus, não sei. Também não há nada que nos diga que são maus. Será daqui a 100 anos, se calhar, já se poderá tirar alguma conclusão, mas também já são cultivados nos Estados Unidos, já todos nós se calhar comemos alimentos com transgénicos, ainda por cima aqui na Ilha Terceira, tantas pessoas compram tantas coisas ali na base, que deve haver muitas já com género transgénico. E portanto, ninguém morreu até à data, daqui a 100 anos vamos ver o que é que vai acontecer, e se de facto é verdade. Ora, quanto à apicultura, não posso concordar porque de facto nós ficamos impotentes para resolver uma situação dessas, porque as abelhas ninguém pode controlar e pôr um chip, não, vais voar para ali, para ali, para ali e não podes voar para ali. Portanto, isso não há hipótese. Por cima são 50 mil, colocar um chip em cada uma, vejam lá o que é que não era. Pronto, eu não vou falar mais, toda a gente a fazer-me assim. Portanto, vou terminar e vou só pedir ao Tiago que fale só aqui um bocadinho sobre a sua experiência profissional, também vai ser breve com certeza, porque é que vai só explicar porque é que ele começou na apicultura e também dar algum conselho a alguém que se queira iniciar na apicultura, o que é que deverá fazer, o que é que não deve fazer. Então, passava a palavra ao Tiago. Bom, ora, boa tarde. Foi-me pedido para vir falar um pouco sobre a minha experiência apícola. Portanto, eu começo na apicultura com 17 anos, mas já tinha esse conhecimento dos meus antepassados, dos meus pais, que se dedicou à apicultura, acho que a partir de 1950. Portanto, já lá vão 60 e poucos anos. Portanto, eu começo com a apicultura, como já disse, aos 17 anos, mas foi o quê? Foi transformar as colmeias, cortiços que o meu pai tinha, em colmeias de quadros amovíveis. Portanto, para se dar um exemplo, o meu pai conseguia tirar talvez aí 2 ou 3 quilos de mel por cortiço, e eu, com as mesmas abelhas, mas transformando em colmeias de quadros amovíveis, consigo tirar 25, 30 quilos por colmeia. Portanto, é uma grande diferença. 10 vezes mais. Portanto, o meu pai chegou a ter, que eu me lembro, 30 cortiços. Imagino que eu tirava, se calhar, com 2 colmeias, tiro o mesmo que ele tira com 30. Portanto, isto são coisas passadas, não é? Portanto, pronto, comecei por aí. O meu gosto para a apicultura foi esse mesmo. Dediquei-me corpo e alma à apicultura, porque realmente é preciso gostar. Digo isto porquê? Porque ultimamente tenho visto pessoas, nos últimos 5, 6 meses, grande procura por abelhas. Todos os dias me procuram, que me querem comprar abelhas, porque eu também faço alguns enxames para vender. E não sei se vejo aqui alguns apicultores, mas não sei se existe alguns aqui que não conheço e que estejam interessados em começar na apicultura. Mas é o seguinte, vou-me pedir também para dar alguns conselhos sobre isso, a minha experiência. Portanto, tem que se ter cuidado. Cuidado porquê? Porque realmente a apicultura precisa gostar. Precisa gostar de levar ferradas, precisa gostar de ver os outros nos touros, na praia, e o apicultor tem que estar a trabalhar nas abelhas, porque as abelhas têm que se trabalhar com um bom tempo. Não é tempo principal, não é? Sim. É o seu emprego. E realmente fui crescendo durante o tempo, hoje tenho 120 colmeias, que dá muito trabalho quase todos os dias trabalho na apicultura. Portanto, tirando os dias de mau tempo, tenho que fazer o trabalho de casa, porque são muitos quadros para limpar, para arranjar, para depois, quando for possível, bom tempo, utilizá-los nas colmeias.
Portanto, é esse o conselho que eu quero dar aos apicultores e às pessoas que tentam iniciar na apicultura. É esse mesmo. Como eu estava dizendo, perdi o raciocínio por causa da intervenção que mais. Mas é assim. Ainda hoje com o tempo não bom que estava aí, tive que ir às abelhas, havia necessidade de fazer alguma coisa na apicultura. E fui, já levei as minhas ferradas, já aqui estou, sem grandes problemas. Mas é o seguinte, realmente a apicultura, quando está a bom tempo, também gostava de ir para a praia e não vou, às vezes gostava de ir porque tenho que estar a mexer nas abelhas, porque é com um bom tempo que se tem que mexer. Portanto, há uma ideia que se criou agora há pouco tempo, que as abelhas é fácil trabalhar nas abelhas. Sim, está bem, se tiver 2, 3 colmeias, não há qualquer problema. Agora, se quiserem começar com uma dimensão 50, 60 colmeias, é preciso ter cuidado, porque realmente dá bastante trabalho e, por exemplo, eu sei que há anos, eu trabalho na apicultura realmente com gosto e prazer, mesmo que as coisas corram mal, eu continuo, não tenho esse problema. Há pessoas que não, há pessoas que estão à procura do lucro fácil. E não é lucro fácil, não é. Não é lucro fácil porque o ano passado, por exemplo, tive colegas meus que foi um ano mau na apicultura, eu consegui tirar 1,5 tonelada de mel, que é pouco para mim, mas há colegas que não tiraram nenhum. E, portanto, é preciso ser persistente, passar 1 ano ou 2 anos sem tirar mel, sem tirar lucro na apicultura. Não é? E isso, se calhar, vai fazer com que muitos que agora pensam que é tudo fácil, porque deu uma ideia que há pessoas que transmitiram essa ideia que era fácil, mas não é. Portanto, não sei se está alguém aqui interessado nisso ou não, mas, de qualquer forma, é isso que eu queria transmitir. Também não é difícil. Pronto, não é difícil. A apicultura não é difícil, a apicultura é bonito, a apicultura, mas é isto aí é que está. Precisa realmente gostar das abelhas, precisa gostar de levar ferradas, precisa estar com um fato vestido, com a máscara na cara num dias de sol, de sair de lá todo transpirado. É preciso gostar disso. E é preciso gostar de, por exemplo, passar 1 ano e ter o mesmo trabalho e não ter lucro. Não terá daí mel para vender. Às tantas só no outro ano à frente é que vai conseguir. Por exemplo, é preciso também realmente trabalhar bem. Temos que estar condições às abelhas. Por exemplo, este ano eu já terei mel. Se calhar na ilha, não sei se alguém tirou mel este ano ou não. Dos apicultores que aqui estão. Eu já terei quase 500 kg de mel este ano. Mas aí é que está. É preciso trabalhar, como tudo na vida. Há pessoas que trabalham bem, há pessoas que trabalham mal. Eu conheço apicultores colegas que, para eles é fácil. Têm as abelhas lá, vão lá 1 vez por ano. Por vezes tiram mel, mas por vezes não tiram. Também essas pessoas que fazem isso, também, pronto, não têm interesse. Gostam de ter as abelhas lá no quintal e ficam lá. Mas pronto, é aí que está. As abelhas podem dar trabalho ou podem não. Há 2 tipos de apicultores. Há aquele apicultor que se interessa, que gosta, que trabalha todos os dias na apicultura e consegue ter algum rendimento. Há outros que não, têm aquilo lá, não trabalham o suficiente para que aquilo produza bastante. E pronto, também assim não dá trabalho nenhum, elas estão lá. Não dá qualquer trabalho. Pronto, de qualquer forma, era esse o meu testemunho sobre as abelhas e se alguém que realmente estiver interessado em fazer alguma pergunta, eu posso responder.